A Ednete, ela mandou aqui, ó. Abordem, por favor, a ligação entre relatos bíblicos e ufologia. Tem relação? Então, tem alguns casos que você não tem como provar que seja relacionado ao fenômeno OVNI. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Em alguns casos, por exemplo, que são ditos como aparições ufológicas dentro da Bíblia, não tem nada a ver. Né? Quem levantou esses dados aí algum tempo atrás foi, por exemplo, o Fernando Cleto Pereira, um outro pesquisador norte-americano, que, sem conhecimento teológico da Bíblia, ele pegou alguns textos fora do contexto e aí gerou um pretexto. Então, por exemplo, quando Jesus fala lá, a casa de meu pai tem muitas moradas. Então, alguns falam que seria vários planetas aí que poderiam abrigar vida. Quer dizer, isso daí está totalmente fora do contexto. Você tem que ver Jesus, quando ele estava ali falando, o que ele estava mencionando. Na verdade, ele estava preparando casa, lugar, para quando os apóstolos morressem, fosse para lá. Né? Então, não tem nada a ver com vida alienígena. Uma outra coisa que geralmente se fala é a visão de Ezequiel, do profeta Ezequiel na Bíblia, que eles falam que poderia ser uma nave que ele viu, os seres viventes lá poderia ser seres tripulantes de OVNIs. Tem uns que acreditam piamente nisso. Eu não acredito, porque quando você estuda a tradição do profeta Ezequiel, você vai ver que ele era um profeta esquizofrênico, e ali no texto de Ezequiel 18, a partir do versículo 1, ele fala que ele teve uma visão. Ou seja, uma visão é diferente de algo real que você está vendo ali frente a frente. Agora, tem algumas partes no Monte Sinai, quando Moisés tenciona ali ver Deus, tal, que se você pegar pela tradução do hebraico, aí você já vai entender deuses, algumas coisas diferentes. E dependendo da tradução da palavra hebraica, ela vai te dar um sentido que poderia ter uma conotação. Dentro da Bíblia, como nós conhecemos, os 66 livros, ela não tem claramente nenhuma indicação ufológica clara. Mas nos livros apócrifos cristãos, por exemplo, você pega o livro de Enoque, que é um apócrifo. Lá você vai encontrar alguns indícios. O livro de Judas, por exemplo, que reporta por o livro de Enoque. Então, em alguns desses apócrifos tem algo um pouco mais claro. Acho que por isso que a Igreja Católica deixou eles fora da Bíblia, né? Então deu uma separadinha, porque aquilo ia gerar uma certa polêmica. A Igreja Católica, ela é uma das que mais acobertam o fenômeno ufológico ou dão uma outra interpretação. Por exemplo, o fenômeno de Fátima, né, ele, na verdade, foi uma intervenção extraterrestre em Fátima. Existem 2 pesquisadores, a Fina da Armada, são portugueses, e o Joaquim Fernandes, que eu conheço, a Fina da Armada já falecida. Eles tiveram acesso a todo o material do Vaticano sobre o caso de Fátima e chegaram à conclusão de que foi uma intervenção extraterrestre. Tanto é que eles escreveram um livro chamado Fenômeno de Fátima e Intervenção Extraterrestre. Mas quais são os argumentos? Porque a igreja, ela distorceu o depoimento dos pastorzinhos e omitiu o depoimento de outras testemunhas. E nos depoimentos mostram a tripulante, né, ou a santa, entre aspas, totalmente diferente do que a Igreja Católica mostrou. Então, por exemplo, ela era uma mulher pequenininha, com um manto quadriculado, dourado, ela flutuava num cone de luz, típico de OVNI, e ela tinha uma bolinha luminosa nas mãos, que depois se transformou no coração de Jesus e no terço. E então tudo isso daí, a Igreja Católica distorceu, criou uma personagem, e lá os milagres acontecem. Por quê? Porque é a fé das pessoas, independente. Então tem muitos casos que às vezes ocorre um fenômeno ufológico, mas a igreja
Por exemplo, se for uma criatura feia, que vai falar que é um lugar endemoniado, viu um demônio e tal. Se for uma mulher, é Nossa Senhora. Se viu lá um homem bonito, é um anjo ou é um santo. E aí se instala igrejas, principalmente Portugal, que é um país extremamente católico, né? Então, naquela época lá, foi a forma que a igreja teve de não gerar uma polêmica. Uhum. E aí, tanto é que tiraram os pastorzinhos de cena, eles foram criados praticamente dentro de conventos, guardadinhos, né? As mensagens que foram dadas por aquela tripulante do OVNI também, até hoje, não foram conhecidas, porque o que será que tem ali de tão relevante que não poderia ser comunicado. Uhum. Né? Então, independente da Bíblia não ter, os apócrifos têm alguma coisa, mas se a gente sair um pouco da religião católica, né, que usa a Bíblia, ou mesmo os protestantes que utilizam-se da Bíblia, a gente for, por exemplo, para outros livros religiosos, o Kandisur tibetano, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas lá, a gente vai ver claramente uma civilização, os seres aí, que pode ser denominado de deuses, demônios, que se degladiavam e usavam, por vezes, aparatos tecnológicos para se locomoverem. E algumas dessas pessoas, desses indianos, eles tiveram a oportunidade de viajar dentro dessas vimanas, né? Eles chamavam de vimanas. Eram uns objetos meio triangulares, né? E tinha guerras naquele tempo entre esses objetos, esses seres. Aí. Então, nos livros de outras civilizações é muito mais claro. Na Bíblia, como nós conhecemos, não.